Jesus, Mestre amado, mais uma vez nos encontramos reunidos no nosso NEFA querido, por este meio virtual que nos reúne os corações e mentes para estudarmos, aprendermos sobre as profundezas e desafios das transformações espirituais na direção de Deus. Inspira o nosso Simval que vai nos conduzir no estudo de hoje, a nós outros, para que possamos, ao lidar com o conteúdo, apreendê-lo, visando a nossa melhoria intelectual e moral. Concede-nos a presença dos espíritos superiores que nos conduzem no caminho da educação espiritual integral, e que seja, Jesus, no teu altíssimo nome e no de Deus, que aqui iniciemos o nosso momento de estudo da noite de hoje, louvando-te e a Deus, hoje como sempre, Senhor, que assim seja. Como todos nós podemos ver na nossa programação, que expusemos já, teremos na noite de hoje o segmento de nossos estudos em torno de sabedoria do Evangelho, obra de Carlos Pastorino, seu volume 1, e hoje o tema é Visita a Isabel. O nosso Simval está responsável pelo estudo. Simval, microfone aberto para você. Boa noite a todos e a todas. Que o Cristo nos abençoe, nos faça fiéis ao seu Evangelho. Hoje, especialmente, rogando a inspiração da nossa Mãe Maria Santíssima, uma vez que falaremos de um episódio com a sua presença. E aí peço a Rui para colocar a apresentação, para a gente se guiando por ela. A obra de Torres Pastorino realmente é uma bênção, né? Havia muito tempo que eu já tinha lido, aliás, teve uma época em que nós, no próprio NEFA, estudamos, mas já se vão alguns anos, e aí nessas releituras está sendo realmente muito gratificante, né? Por estar revisitando os conteúdos. Então, hoje nós veremos um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, que vai do versículo 39 ao 56. Nesses primeiros slides, nós vamos passar uma parte do texto e depois, mais adiante, passamos a segunda parte. Então, pedindo a Rui que passe para o próximo. Então, o evangelista narra assim: naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, ou seja, tão logo ela ouviu a saudação de Maria, a criança deu saltos no ventre dela, o filho de Isabel, né? E Isabel ficou cheia de um Espírito Santo e exclamou em alta voz. Próximo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso foi o que Isabel respondeu disse a Maria, tão logo ela ouviu a saudação de chegada na casa de Maria. E o texto continua
Então, eu pus nesse slide aqui, eu pensei que eu tivesse posto mais adiante. Então, vamos, então... Deixa eu só me situar aqui. Ok, eu botei o texto inteiro. Então, disse Maria, minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava. Pois de hora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Depôs os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, e sua posteridade para sempre. No próximo slide, quando encerra, então, o texto, né, o evangelista diz que Maria ficou cerca de 3 meses com ela e depois voltou para a sua casa. Vamos agora, então, como o Pastorino nos apresenta, analisando detalhadamente o texto. Então, nesse próximo slide, né, a gente destaca justamente o início do texto. Lucas inicia colocando assim, naqueles dias, levantando-se. Né? Esse termo, levantando-se, ele aparece bastante nos evangelhos, e em especial nos escritos de Lucas, seja no Evangelho, seja em Atos dos Apóstolos, né, que ele que escreveu, aparece nada menos do que 60 vezes esta expressão. E ela vai indicar justamente uma tomada de atitude que a alma tem quando se volta para Deus. Né? Naquela época, no idioma hebraico, se utilizava, então, as expressões deitar-se, para se referir à morte, e levantar-se, para significar a ressurreição. Elas são, assim, como que expressões idiomáticas. Né? Então, no slide que eu pedi para o Rui colocar de novo, eu destaquei aí 5 passagens do Evangelho de Lucas, aonde ele utiliza o termo levantando-se. Primeiro aí, no capítulo 4, no versículo 39, no episódio da cura da sogra de Pedro, em que Jesus, chegando à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, tinha uma febre, e ele, impondo as mãos sobre ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. E aí o evangelista diz, imediatamente, levantando-se, ela o servia. Então, após ser curada pelo Senhor, né, ela se levanta, ela tem suas vibrações elevadas e passa naturalmente a servir. Sabemos que essa é a característica daqueles que efetivamente querem seguir o caminho do Cristo. Também no capítulo 5, versículo 25, no episódio da cura do paralítico, está escrito assim, e imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito no qual estivera deitado, partiu para sua casa glorificando a Deus. Ou seja, depois que Jesus cura o paralítico, aquele que desce pelo telhado da casa, ele então, Lucas diz assim, levantando-se diante deles, ou seja, foi curado pelo Cristo, então se elevou e segue. No capítulo 6, versículo 8, na cura do homem com a mão atrofiada, quando ele está dentro da sinagoga, o Cristo chama ele para o centro e diz, levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se e ficando de pé, e aí então vem o episódio da cura. Né? No capítulo 15, no versículo 20, na parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, Jesus, então, Lucas relata que Jesus teria dito, levantando-se,
dirigiu-se ao seu próprio pai. É quando aquele filho que sai de casa, né, quando ele toma consciência do que ele deixou para trás e que ele resolve voltar à casa paterna, ele então se levanta, né? E, por último, no Getsemane, quando Jesus, levantando-se da oração, então ele sempre se retirava para orar, né, dirigiu-se aos discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. Então, este levantar-se, né, tem toda esta interpretação de que elevou as suas vibrações. Vamos lembrar que este episódio ocorre logo após Maria ter recebido a visita do mensageiro, do anjo Gabriel, né, dizendo que ela iria conceber e dizendo também que a sua prima Isabel já estava no 6º mês de gravidez, né? Então, após aquele encontro, ela se levanta e aí o que é que ela faz? Próximo slide, Rui, por favor. Ela vai apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, né? O ser, quando ele toma contato com o Cristo, quando ele recebe esta mensagem que vem de dentro mesmo, né? O que é anunciado por um mensageiro, normalmente ele se apressa a servir, né? Ele não para e fica em êxtase, ele começa então a trabalhar, né? Então ela se apressa e vai à região montanhosa. Conta uma tradição do século V, Pastorino nos diz isso, que esta cidade é chamada Aincarém, né? Que é uma cidade que fica situada a aproximadamente ficava situada a 7 quilômetros de Jerusalém. Hoje ela é um bairro da cidade de Jerusalém. Mas vamos lembrar que Jerusalém, né, fica distante aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré. E naquela época se viajava ou a pé ou em uma montaria. Então, nos diz Pastorino que essa viagem deve ter durado algo em torno de 4 a 5 dias, né? E não se tem notícia se Maria foi sozinha, se foi acompanhada. Isto não é detalhado no Evangelho de Lucas e nem é abordado nos outros evangelhos, né? Mas vamos notar o seguinte, né? Maria, né? Aquela que se fez serva do Senhor, que já se encontrava na Galileia, lembrando as apresentações anteriores, né? A Galileia como símbolo daquela região cercada, né? O Horto Florido, ou seja, é aquele ambiente mesmo em nós da individualidade, né? E ela se desloca para servir aonde? Numa cidade de Judá, na região de Judá, da Judeia, né? Judeia, lembrando também, né, que significa louvor a Yahvé, né, que representa a fase típica da personalidade, né? A Judeia naquela época ela era governada por Herodes, que representa a força material, né? Aquele homem, o ser humano, vamos chamar assim, ainda animalizado, né? Que está muito ligado às sensações, às emoções. Ele está no terra a terra, né? É aquele que se preocupa somente com a matéria perecível, impermanente, aquele para qual só existe realmente a realidade palpável dos sentidos físicos, né? Então, Maria, que já se encontrava numa região da sua individualidade, por isso teve o encontro com o mensageiro, né? Ela então vai se deslocar para servir em uma região em que ainda estão todos ligados à questão da materialidade. E essa expressão aí de subiu a um monte, né, foi apressadamente a região montanhosa. Se usa muito nos evangelhos também essa expressão de subiu a um monte, né, que
ela vem denotar o elevar das vibrações, né? Por meio de uma prece, por meio de uma meditação. Então, Maria aqui se dirige para uma região montanhosa. Ela vai servir na Judéia, mas ela vai com as suas vibrações elevadas. E aí no próximo slide, nós vamos ver então que ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Ou seja, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Né? Zacarias também, pegando nas apresentações anteriores, cujo nome significa lembrança ou recordação de Yahvé, e simboliza para a gente o nosso intelecto. Né? Só que nesse caso é um intelecto já voltado para as questões espirituais. Vamos lembrar, ele era um sacerdote, né? Então, é aquele que se dedica a fazer coisas sagradas, né? Então, aqui Maria entra nesta casa do intelecto, né? Onde estão Zacarias e Isabel, mas ela saúda justamente a Isabel, que significa o seu nome, né? Isabel, ou Elisheba, ou Elizabeth, né? Que é adoradora de Deus ou obra de Yahvé, que vem simbolizar justamente a intuição, né? Aquela que está ligada ao seu eu superior, né? Ao seu eu divino, que existe em cada um de nós. Porém, ambos ainda se encontravam na Judéia. E aí, quando ela saúda Isabel, no próximo slide, né, diz o evangelista que apenas Isabel, ou seja, tão logo Isabel ouviu, né, a saudação de Maria, ele diz então que o bebê, a criança, né, deu saltos de alegria no seu ventre. E aí ele então diz que Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Né? Pastorino, que sabe bastante o grego, ele vem nos esclarecer que este ficou cheia, né? O tempo do verbo utilizado, esse verbo grego, que eu não me arrisco a falar o nome, mas ele está num tempo, ele está aí no aoristo passivo. E o que é que ele nos diz disso daí? Que quando está nessa situação passiva, significa que aquela atitude não dependeu dela, mas sim de um elemento externo. Então, este ficou cheia não foi algo deliberado dela, e sim algo que veio e a encheu, a preencheu. Né? E o que a preencheu? Né? Ela ficou cheia, ela foi preenchida, então, de um Espírito Santo. E aí vem um outro esclarecimento, também da língua grega, em que ele nos diz que o grego não possuía, eu não sei se isso quer dizer que hoje possui, mas pelo menos no texto dele está assim, não possuía, né? Artigos indefinidos. O grego só possuía, então, artigos definidos. Quando uma frase era escrita sem o artigo definido, então se lia, ou seja, se interpretava, né? Quando a palavra era deixada sem um artigo definido, significava que é um artigo indefinido. E aí, então, ele traduz do original grego para ela ficou cheia de um Espírito Santo. Então, não é do Espírito Santo, enquanto Espírito Santo como representando uma entidade, como representando um ser. Ela ficou cheia de um Espírito Santo. Um espírito que nós podemos dizer de um bom espírito, um espírito que já tinha uma maturidade, um grau de evolução que poderia então ser chamado de bom espírito, como temos no livro dos Espíritos, né? Na classificação que Allan Kardec faz. E aí no próximo slide, ou seja, assim que ela ficou cheia de um Espírito Santo, ela então exclamou em alta voz.
bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Este exclamou em alta voz. Pastorino nos diz o seguinte, e aí a gente vê isso muito em outras passagens dos evangelhos também, e também no Antigo Testamento, né, nos textos anteriores, eles usam muito este e bradou em alta voz, e clamou em alta voz. Né? Isto está, então, nos denotando que não foi a pessoa em si que falou, mas, se formos utilizar nossa linguagem espírita, né, ela estava mediunizada, o espírito falou por ela. Né? Então, nós diríamos hoje que Isabel, então, ali deu uma comunicação, né, de um bom espírito, porque era um espírito santo, santificado. Né? Isso, então, fica evidenciado nessa mudança de voz, porque se Isabel estivesse falando por ela própria, né, ela falaria com a sua voz em tom normal. E vamos entender aqui também o seguinte: como Maria foi visitar Isabel imediatamente após ter recebido a notícia de que ela, Maria, conceberia um filho, ou seja, que ela estava grávida, e que Isabel já estava no 6º mês, né? Distavam 150 quilômetros, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, as notícias não corriam tão céleres. Né? Como é que Isabel sabia que ela estava grávida, Maria? Provavelmente, né, aquela notícia nem havia sido divulgada ainda. Então, como que Isabel poderia, então, saber disso e falar com ela? Tudo indica, né? Tudo leva a crer que realmente ela estava ali falando, ela estava dando passagem, ela estava como médium de um espírito. E quem é este Espírito Santo? Né? Quem é este Santo Espírito? Né? Quem é este Espírito bom? Este ser dedicado à obra do Senhor, né? Que bendiz o Salvador, que bendiz aquela que foi escolhida para gestá-lo. Pastorino, então, vem nos colocar que foi o próprio Espírito reencarnante, né? O Espírito que estava reencarnando através de Isabel, né? O Espírito que havia encarnado anteriormente como o profeta Elias e que agora estava reencarnando e se chamaria João. Né? Nós já discutimos esse tema aqui no NEFA, já fizemos algumas apresentações a respeito disso. Então, dada, vamos chamar assim, a sua grande evolução espiritual, ele estava então apto, né? ele pôde manter a sua consciência desperta mesmo durante este processo de gestação, né, do seu novo corpo, do corpo físico que ele iria fazer uso então com o nome de João. Então, estas são as evidências, né, que ali não foi então ela que estava falando. E aí vem então a primeira abordagem, ainda não nesse, Rui, ainda vem a primeira abordagem mística, vamos chamar assim, de Pastorino, né? Que ele diz assim: depois de recebido o aviso do próximo encontro, ou seja, de um encontro que está próximo, né, com a divindade, nós, as criaturas, né, nós nos afastamos, né? A criatura se afasta precipitadamente, ou seja, rapidamente, do seu habitat normal e vai às montanhas, ou seja, para ficar em uma meditação silenciosa. Né? Ela sobe a um plano mais elevado de vibrações que lhe seja possível e esquece tudo aquilo que é de baixo, tudo aquilo que é da terra, da planície, da matéria. Né? Então, nesse nível extramaterial, a criatura, então, vai encontrar outros espíritos de igual ou superior elevação
e com ele se comunica em palavras de louvor a Deus. E aí, dando sequência, depois que Isabel, então, saúda também a Maria, Maria então diz: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava. Ora, Isabel então está aí respondendo, ou melhor, Maria está aí respondendo a Isabel, né? E este cântico, vamos chamar assim, né? É o chamado Magnificat, né? Que, bom, ele é reproduzido em várias peças musicais e o que está aí escrito, ele reproduz diversos pensamentos, diversos escritos do Velho Testamento, dos livros anteriores à chegada do Cristo, especialmente os Salmos. Então, logo nesse primeiro versículo aí, a gente tem então este: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Vejam que aí a gente destaca inicialmente duas palavras: alma e espírito, né? E Maria coloca os tempos dos verbos também, ou melhor, coloca os verbos em tempos diferentes, e da forma como está escrito, que deve ter sido a forma como ela falou, né, dá-se a entender que alma e espírito são duas coisas diferentes, né? Olha só, minha alma engrandece, tempo presente, o Senhor, porque o meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Né? Então, temos aqui, Pastorino evidencia isto, uma nítida distinção entre alma, e aí ele traz um vocábulo grego que se traduz como psique, né? E espírito, que é um outro vocábulo grego que se traduz como pneuma, ou espírito, né? Aquele que se confunde com o sopro, com o vento. Né? E ele nos coloca que também o apóstolo Paulo, né, ele vai fazer essa distinção de acordo com a filosofia platônica. Então ele traz, por exemplo, em Tessalonicenses 5:23, em que Paulo diz assim, quando suplica a Deus que nos santifique o espírito, a alma e o corpo. Então ele pede a Deus que seja santificado, que nos santifique o espírito, a alma e o corpo. Três coisas diferentes, né? O espírito, a pneuma, né? A alma, a psique, e o corpo, que é o soma. Então, na filosofia de Paulo, Pastorino nos esclarece, essa psique é o princípio das emoções sensíveis, né? É o que hoje nós então chamamos de corpo astral ou de perispírito, ou seja, é o princípio cujo agente ali é o eu da personalidade, né? E o pneuma, o espírito, né, é o elemento espiritual, é o eu profundo, né? É o eu da consciência da nossa individualidade. Então, notemos que Maria, quando usa os tempos destes verbos de maneira distinta, ela o faz com muita propriedade, porque ela diz: minha alma, ou seja, a minha personalidade, né, engrandece, presente, né, presente do indicativo, o Senhor, porque o meu espírito, a minha consciência profunda, se alegrou, ou seja, se alegrou em Deus, meu Salvador. A preparação do espírito que então vem iluminar a personalidade. E qual é o motivo, qual é a razão desta sua alegria?
é justamente a graça, né, de ter recebido, né, de estar recebendo no seu próprio ventre, né, este grande espírito, né, o nosso pai espiritual planetário, o dirigente planetário, o formador, né, o idealizador e o formador do nosso planeta, né? Naquela época chamado de o espírito de Yahvé, né? Então ela tem este prêmio. E por que este prêmio, né? Pela manifestação espontânea e verdadeira da sua humildade. Tanto que ela vai dizer, né? Alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava. Né? Ela própria, como diz Pastorino, ela própria não se diz humilde. E aí ele diz uma coisa interessante, né? Quem se julga humilde revela o orgulho ou a vaidade de se julgar virtuoso, ou seja, quem se diz humilde não é humilde, né? Então, ela não se diz humilde, né? Mas ela apenas se coloca, então, como pequena, como escrava do Senhor, né? E aí ele traz, conforme o Salmo 31, versículo 7, que diz assim: vibrarei de alegria e gozo por causa de tua bondade, pois olhaste minha miséria. Né? E aí, no próximo slide, continuando então o texto de Maria, ela vai dizer: porque de agora em diante, né, de hora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Então, outro motivo deste louvor de Maria, né? Louvar a Deus que exerce a sua misericórdia nas sucessivas encarnações, né? Todas as gerações, né? Se estende de geração em geração, né? Não nas gerações vamos dizer assim, dos nossos descendentes, né? Mas nas nossas reencarnações. Sabemos que, normalmente, isso acontece muito, nós vamos reencarnar na mesma família após 3, 4 gerações, né? E aí se confunde que isso se derramaria, então, nos seus descendentes. Não. Ele está falando nas próximas encarnações daquele mesmo espírito. Tanto que ele destaca, Pastorino destaca aqui, um trecho de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, em que diz assim: Yahvé mantém a sua misericórdia aos que o amam e lhe cumprem seus mandamentos até 1000 gerações. Então, este até 1000 gerações, nós vamos entender muitas, todas daqui para frente, correto? Mas encarnações do próprio espírito, e não aos seus filhos, seus netos, ou seja, outros espíritos que reencarnam na sua descendência. Tanto assim que, nesse mesmo trecho do Deuteronômio, no próximo versículo, está então, acrescentado assim: e retribui diretamente aos que o odeiam, não retardará o pagamento, o pago ao que o odeia, retribuir-lhe-á diretamente. Ora, a gente sabe que nós é quem somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, né? Aquele trecho do cego de nascença, em que os discípulos perguntam a Jesus quem pecou para que ele nascesse cego, se ele ou seus pais. Jesus disse: não, nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nós não vamos pagar, nós
pela lei divina, nós não arcamos, né, com as heranças boas ou mórbidas, vamos chamar assim, espiritualmente, de nossos pais. Essas heranças são nossas, né? São nas nossas próximas encarnações em que nós teremos a retribuição como retribuição de lei de causa e efeito, né? Já dissemos várias vezes aqui que não há castigo, né? O que há é uma manifestação pedagógica da lei para que o espírito evolua. Então, santo é o seu nome e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, ou seja, sobre aqueles que cumprem os seus mandamentos, né? Aquele que anda, então, sintonizado, que anda na lei, tem naturalmente, espontaneamente, esta retribuição de hora em diante, daqui para frente. E no próximo slide, dando continuidade ao texto, Maria continua dizendo, então, que o Salvador, né, que o Senhor manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, aqui está bem claro essa ideia da reencarnação, né? Porque, como o Pastorino vem nos chamar a atenção, dificilmente esses poderosos são depostos dos seus tronos ou das suas posições na mesma encarnação. Isso é uma raridade acontecer. Assim como, muito raramente também, os humildes são exaltados na mesma encarnação, né? Uma minoria de pessoas ricas no sentido material, né? A gente sabe que a verdadeira riqueza não é essa, mas dificilmente, ou poucos são aqueles ricos, né, que perdem as suas fortunas na mesma encarnação. Assim como também poucos são aqueles que passam da condição de famintos para repletos de bens, né? Então, aí Pastorino destaca que aqui, como também acontece, né, nos textos escritos do Velho Testamento, né, ele até cita aqui em Reis, né, Reis, Eclesiastes, Salmo, então ele diz assim, os humildes, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, conforme Salmos 34, versículos 10 e 11, Salmo 107, versículo 9. Para que nós tomemos isto como uma verdade, não uma alegoria, nós só podemos pensar em reencarnações. Porque isto só vai acontecer em próximas encarnações. Bom, em outras encarnações pode sim. Aquele que veio com uma fortuna, né? Aquele que veio numa posição de destaque, de liderança e que não utilizou bem esses dons, ele vai reencarnar numa posição contrária para poder entender o quanto que se deveria utilizar de uma maneira melhor aquilo que Deus o concedeu. E o inverso também, né? Aquele, então, que soube viver bem na escassez, a ele é dado a prova da abastança. E sabemos que é uma prova tão difícil quanto a escassez. Porque, se não nos atentarmos de que os bens que detemos, né, que temporariamente detemos, não nos pertencem, mas sim pertencem a Deus, né? E se entendermos, então, com o coração orgulhoso, e aí vem essa parte do texto, né? Pensamentos soberbos
dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Né? A soberba de colocar o seu eu acima do Criador, né? Acima daquele que a tudo provê. Então, quando vem essa fortuna e a criatura se deixa levar por isso, achando que é dela mesmo, a perdição está muito clara. E é por isso que tem alguns textos nos evangelhos em que o Cristo diz que é mais fácil, né, passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? É interessante que os hebreus eles tinham essa ideia de que o pensamento partia do coração. E a gente sabe, hoje, principalmente o Espírito Emmanuel nos coloca isso, que não há aquele pensamento destituído de sentimento ou de intenção. Então, realmente, se o coração para nós ele simboliza esta sede dos sentimentos, o que sai da boca, né, o que a gente pensa também, ele sai com a cor do que está no coração. Então, o coração aqui como sede dos pensamentos. Bom, os orgulhosos jamais conseguirão sintonizar com Deus. Daí a dificuldade de entrar neste reino divino, né, neste reino angelical. Porque as vibrações estão sintonizadas com o seu eu inferior e não com o seu eu superior. Então, mais uma vez, não é castigo. Né? Aquela distância que nós vimos na parábola do rico e do Lázaro, a distância de Lázaro no seio de Abraão, Lázaro representando o ser humilde que reconhece toda a soberania, né, do Criador, e o rico gozador representando o soberbo, aquele que se acha senhor de tudo. Esta distância é uma distância vibratória. Não há como um passar para um lado ou para o outro, enquanto não houver realmente essa dissipação da soberba e o primeiro degrau, que é o degrau da primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. Né? Esta é o primeiro degrau que tem que se subir neste caminho que nos leva aí ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, vimos aqui uma referência implícita, muito clara, da reencarnação. Isto só pode se dar em vidas posteriores, em que aquele mesmo espírito retorna para reencarnar. E dando sequência no próximo slide, então, Maria completa que socorreu Israel, seu servo, né? Lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, né? E sua posteridade para sempre. Emmanuel destaca muito isso para a gente, que o povo hebreu, simbolicamente, nas escrituras sagradas, né, sejam as do Velho Testamento como do Novo Testamento, o povo hebreu representa realmente a humanidade. Né? A humanidade que está escravizada pela matéria, né, que está escravizada lá no Egito, né, o Mitzrayim, né, é aquilo que é estreito, né, aquilo que é inferior. Então, esta humanidade, a busca dela, né, este êxodo que vai passar pelo deserto, pelos 40 dias, pelos 40 anos, né, em busca dessa terra prometida, que é este novo reino, né, este reino de Deus, este reino dos céus. Então, Israel aí representando a humanidade. E sabemos também que, ao receber, né, aqueles que vieram exilados, né, do
sistema de capela, que o próprio Cristo, né, passou para todos eles, ou todos nós, provavelmente somos ainda remanescentes aí dessa onda de soberba e de egoísmo, né? Passou para todos nós que não nos deixaria órfãos, que nenhuma das ovelhas seria perdida, né? Que nos conduziria realmente por todo este processo de evolução. Então, fica aí essa promessa que está sendo cumprida, né, com a reencarnação do próprio Yahvé, né, do próprio Cristo, né, que encarna, poderia ter mandado um exército, poderia ter diversos representantes, mas ele pessoalmente vem e nós não temos nem a mínima ideia da cota de sacrifício que foi um ser desta natureza, né, ter suas vibrações reduzidas para encarnar, né, no plano material nosso, e todo esse convívio com a humanidade, com essa geração adúltera, né, e ter passado por tudo como ele passou. E aí, chegando ao final, no último slide, em que o próximo, Rui, por favor, em que o evangelista vai nos dizer, Ruizinho, pode passar para o próximo? Enquanto o Rui não passa, vocês, bom, será que estão me ouvindo? Levanta a mão alguém aí para dizer se está me ouvindo ou não. Ou escreve no chat. Me ouvem agora. Ok, Andresa, obrigado. Obrigado, Nayane. Joia. Tá, Dilton, valeu. Obrigado. Obrigado a todos aí pelo feedback, Cleide. Então, finalizando este trecho do Evangelho, em que Lucas diz que Maria ficou cerca de 3 meses com a sua prima, Isabel, né? E aí depois ela volta para a sua casa. Pastorino nos diz aqui que é comum do evangelista Lucas, no seu escrito, ele terminar um episódio antes de começar outro, apesar desses episódios não terem justamente essa ordem cronológica. Então ele diz para a gente o seguinte: se Maria chegou à casa de Isabel quando Isabel estava no 6º mês de gravidez e ela ficou cerca de 3 meses, ela provavelmente, tudo indica, que ela ficou até o parto de João, né? E ela não se ausentaria antes, já que ela foi para lá para servir, né, para ajudar, né? Por que ela voltaria antes? Então, ela provavelmente ficou, assistiu ao parto, e aí, então, após isso, ela retorna. Retorna já com 3 meses de gravidez, né? Essa diferença entre a data de nascimento de João o Batista e de Jesus. São 6 meses, né? A gente sabe que o 24 de dezembro é apenas simbólico, né? Mas que a data do nascimento realmente de Jesus se deu ali por volta da primavera do hemisfério norte, e provavelmente aí no mês de maio, entre abril e maio, tanto que os pastores guardavam os seus rebanhos à noite no campo. E se fosse no inverno, porque o mês de dezembro no hemisfério norte é inverno, e é um inverno muito rigoroso, chega a nevar, não teria condições de estar com o gado ou com o rebanho no campo, né? Mas a diferença permanece. Então, coloca-se Jesus como sendo 24 de dezembro e João como sendo 24, ou melhor, 25 de dezembro, e João como 24 de junho.
são justamente 6 meses de diferença entre eles. Maria, então, retorna com 3 meses de gestação. E o curioso, né? Porque a gente vê que não se perde uma palavra e que, se formos mais a fundo, ainda vamos encontrar mais significado, né? Ela voltou para sua casa, para a casa dela, de Maria. Ela não voltou para a casa de José, né? Ela volta para a casa dela. José, nós vamos ver adiante, né? Que representa também, assim como Zacarias, né? O intelecto, né? E Maria, assim como Isabel, a intuição. Então, Maria volta para a sua casa, né? Ela volta para a casa da intuição. E aí vem, para finalizar, a abordagem mística ou espiritual de Pastorino, né? Que é melhor até ler, porque ele é tão claro, né, que eu não ouso colocar de mim nesse texto, minhas palavras. Ele diz assim: sob o aspecto profundo, nós aprendemos que a intuição, representada por Maria, né, glorifica o Senhor pela descida da graça, convicta da pequenez da sua realidade subjetiva, diante da magnificência divina em atender as criaturas. Esta é a verdadeira expressão da humildade, né? A gente se sente realmente pequeno diante do Criador. Inspirada pelo Eu Supremo, pelo seu próprio Eu Supremo, ela canta a alegria da unificação próxima com Cristo interno, a manifestação cósmica da divindade, né? Ela recebe o Cristo em si mesmo. Ela estende seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores, né? O meu espírito alegrou-se no Senhor, meu Salvador. Assim como também ela estende o seu louvor pela felicidade que fruirá nas vidas por vindouras. Relembra que somente os humildes e pequenos receberão a aventura do grande encontro. É condição sine qua non para marcar este encontro, o estado de humildade, né? Pois os ricos, entre parênteses, cujo Deus é o dinheiro, e os soberbos, em parênteses, cujo Deus é o próprio eu pequenino e transitório, não conseguem penetrar no recinto humilde e oculto do coração. O que só pode ser feito quando há renúncia total a tudo, inclusive ao eu personalístico, né? Quem bate a porta, né, sou eu. Volta, porque aqui não tem lugar para 2. Quem bate a porta é tu, Senhor. Ah, bom, agora sim. Então, Maria permanece com Isabel, ajudando-a com sua presença a realizar o mergulho, né, a descida, né, mergulho é descida, e depois novamente se recolhe em seu íntimo, regressa à sua casa para, em meditação profunda, aguardar o supremo acontecimento, o nascimento do Cristo em si mesmo. Nos abençoe o Cristo, obrigado pelo ouvido de todos e todas, e ficamos à disposição para os comentários, complementos,